Você chegou nesse vídeo, parabéns! Você tem 83% de chance de ser uma pessoa tímida. E isso diz muito sobre sua mente. Não no sentido ruim, mas no sentido que você sente o mundo com mais intensidade. Você pensa muito antes de falar. Ensaia conversas que nunca vai falar. Oi, eu posso ser amigo de vocês? Não, o outro é muito corno. A verdade é que o tímido não é alguém que não quer se conectar. É alguém que pensa demais no que os outros vão pensar. Nesse vídeo, vamos entender mais sobre a psique humana e o que acontece na mente do indivíduo tímido. Vou citar alguns assuntos sobre o tema e vou mostrar que a timidez é algo mais comum do que parece. O problema é que o tímido está tão focado em si que não percebe quando os outros também são tímidos. O tímido, querendo ou não, é um cara bastante egoísta. Egoísta? Como assim? Ele tá pensando o que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão falar de mim. É sempre mim, sacou? Vamos tocar também em filosofias que falam sobre isso, como o estoicismo, que prega que você não precisa se preocupar com coisas que você não tem controle. E a opinião dos outros são uma coisa que você não tem controle. Existe uma coisa chamada efeito holofote, que você acha que você é o principal. Egocentrismo. Você tá no centro de tudo, mas na verdade, ó, se liga, ninguém tá nem aí pra você. Isso é ótimo, meu parceiro! Você acha que você é o cara, você acha que você é importante, mas na verdade você não é importante. Rafael Grata faz vários vídeos falando, eu recomendo bastante o canal dele no YouTube, no TikTok, que porra for. No canal dele que ele se expõe, literalmente, ele chega assim, faz isso. E ninguém liga. E as poucas pessoas que ligam, depois do tempo, esquece. E ele aqui. Pegou a visão? Imagina o pior cenário. Oi, vamos ser amigo. Sai daqui, seu feio. Agora, imagina o maior cenário. Oi, vamos ser amigo. Bora, quer um pix de 100 reais? Adivinha só. Nenhum, nem outro vai acontecer. Na maioria das vezes. Então, amigo, fica de boa. Para te provar isso sobre o efeito holofote, eu vou dar um exemplo desse vídeo mesmo. Você tá aqui por quê? Porque você é gentil e você quer me ajudar a enriquecer e seguir, deixar o like, comentar? Ou porque quer melhorar sua timidez? Efeito holofote. O foco aqui não é eu, o foco aqui é você. E isso também é válido para as outras pessoas. O foco não é você, o foco são elas. Eu achei o vídeo de uma gringa que ela testa literalmente isso sobre o efeito holofote. Ela coloca uma gola de pedra no seu pescoço e sai no supermercado andando. E adivinha só? Ninguém liga. E ela é a única pessoa diferente e ninguém liga. I'm wearing a fox hood. I'm thinking they're gonna look at me. Mano, eu já fui um cara tímido. Pra caralho mesmo. E onde eu tô aqui agora? Falando pra milhares de pessoas. Na visão de muitos, passando vergonha. Mas antes disso, eu já cheguei a perder ônibus por vergonha. Pra dizer, ei, eu vou também. Eu não falei, ei, eu vou também. Eu perdi um ônibus, ó, velho. Pegou a visão? Pegou a visão? E isso acaba com a pessoa. Acaba com a pessoa aos poucos. A mente acaba matando a pessoa. Então continua comigo nesse vídeo, porque ser tímido só é maneiro quando você é protagonista de anime. O que é neuroplasticidade? Quando fala plasticidade, você lembra de quê? De plástico. Imagina um copo descartável, aquele corte pro plástico. Você amassou ele, você modificou, você mudou o formato. Não o formato do seu cérebro vai mudar, é claro que não, né, velho? Mas a forma como se comporta vai mudar. Então, imagina esse copo descartável. Você amassou ele, ele mudou. Ele pode até voltar ao que era antes, mas vai ficar com as cicatrizes, tá ligado? Vai ficar com o que aconteceu. Isso é tanto que isso acontece tanto com pessoas que receberam abusos. Infelizmente, né? Mas a vida é assim. Pessoas que receberam abuso ficam com meio que cicatrizes. Por mais que o copo descartável volte ao estado original, ainda tem aquelas cicatrizes, tá ligado? Mas isso não é só uma coisa ruim, neuroplasticidade. É uma coisa boa também.
Porque neuroplasticidade nada mais nada é do que a capacidade do seu cérebro de mudar. Porque, tipo assim, quando você aprende violão, quando você aprende uma língua nova, o que está acontecendo aí é neuroplasticidade. O cérebro está mudando. No cérebro de uma pessoa tímida, comparada com o cérebro de uma pessoa não tímida, o que acontece é a ativação das áreas de medo, são de ansiedade e são de emoções, que são mais ativadas em comparação a de pessoas não tímidas. Mas isso é mudado com a neuroplasticidade. E como você faz isso? Se expondo gradativamente. Você começa com oi, bom dia. E vai subindo, tá ligado? A apresentação de trabalho na escola, se você estiver na escola. Ou se não, ir lá no mercado, fazer uma feira. Fala com a moça. Você é bonita, gatinha. Pegou a visão? Ou, se for uma mulher, fala, você é bonita, amiga. Mas é basicamente isso, terapia de exposição. Você vai se expondo aos poucos, ó. Ó, vai começando aos pouquinho, um pouquinho e papum, tá ligado? De grão em grão, a galinha enche o papo, meu irmão. Para Epicteto, o que perturba os homens não são os eventos, mas as opiniões que eles têm sobre os eventos. Tipo assim, basicamente a pessoa te dá bom dia, você fica tímido e não dá bom dia de volta. Meu amigo, o que tá te perturbando não é você não ter dado bom dia de volta. O que tá te perturbando, tá ligado? É você pensar, pô, você tem uma opinião sobre o que você não fez. Isso que perturba os homens. Isso que perturba os homens. Não o fato de você ter dado um bom dia, mas a sua opinião sobre o fato de você não ter dado um bom dia. Tipo assim, o trânsito, cara, ele não é algo ruim. Ele é um fato, o trânsito. Mas o que te preocupa não é o trânsito, é a opinião que você tem sobre o trânsito. Tipo, cara, que desgraça! Tá percebendo que não é o trânsito? Mano, tu não tem o que fazer! Estoicismo, mano. Pra que se preocupar? Qual que tu não tem que fazer? Você tem como controlar a tua reação. E aí que tem que estar teu foco. Porque, pensando racionalmente, de que vai adiantar tu ficar puto, surtar, ou tu escutar uma música e ficar de boa, mexendo um pouco no celular? Tipo, outra coisa, é um cara ali chamar de corno. Cara, o que vai lhe afetar é o cara ter lhe chamar de corno ou a opinião que você tem sobre o cara ter lhe chamar de corno. Para Marcos Aurélio, tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Isso vale pra tu também, mano. Se um cara te chama de feio, não, se o cara te chama de feio, talvez seja um fato que você já fez mesmo. Talvez, se for verdade, vai fazer o quê? Mas também pode ser apenas a opinião dele sobre você. Isso não te valida. E não se esqueça, meu amigo. Ser tímido só é maneiro quando é protagonista de anime. Então, cara, o mundo vai acabar. Você vai morrer, você vai viver 100 anos. E aí? Vale a pena viver 100 anos na timidez? Vai se expondo um pouco, gradativamente. Segue pra mais. Falou!